Queridos irmãos e amigos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos dando início, a partir de agora, uma live em homenagem ao dia 31 de outubro, exatamente hoje, o dia da Reforma Protestante. Inicialmente, para que nós possamos começar bem, iremos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção para tudo quanto nós vamos falar nessa próxima uma hora de live. Amado Deus, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus pela oportunidade que temos de celebrar o Teu nome pelos 503 anos da Reforma Protestante. Que nós possamos, nesta geração, sermos instrumentos arautos do Teu reino para a proclamação das verdades eternas. Senhor Jesus, vem estar conosco, nos direcionando e nos instruindo em tudo, para que possamos edificar o Teu povo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos que nesse momento estão agora assistindo essa live. Estaremos hoje tendo uma live bem diferente das que já fizemos até hoje. E espero nessa oportunidade poder contar com você aí em sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, para que você possa nesta noite aprender um pouco mais sobre a Reforma Protestante. 31 de outubro. Hoje se comemora o dia da Reforma Protestante. Sem dúvida alguma, o dia 31 de outubro de 1517 foi o dia mais significativo da história da igreja, depois, é claro, do dia de Pentecoste, o dia da fundação da igreja. Deus usou um jovem monge agostiniano para romper com as trevas da ignorância, trazendo ao lume a luz das Escrituras como dissipadora definitiva da mais densa escuridão espiritual. A luz da palavra, o fanal eterno de Deus, finalmente vencer as trevas de séculos de ignorância espessa e crassa. A luz rompeu as trevas, a verdade venceu a mentira, o conhecimento venceu a ignorância, a verdade libertou o homem das cadeias da religiosidade fria e morta, conduzindo-o à presença viva e real de Cristo, por meio da fé unicamente no Salvador Jesus. A palavra de Deus é o maior agente transformador de uma sociedade degradante. Lutero escreveu sobre ele Karl Marx. Venceu a servidão pela devoção, porque substituiu esta última pela convicção. Ele quebrou a fé na autoridade, porque restaurou a autoridade da fé. Ele transformou os clérigos em leigos, porque transmudou os leigos em clérigos. Ele libertou os homens da religiosidade externa, porque interiorizou a religiosidade nos homens. Ele emancipou o corpo dos grilhões, porque agrilhoou os corações. Lutero foi um gênio religioso incontestável, apaixonado, fogoso. Lutero não pode, de modo algum, ser medido pelas normas habituais da humanidade. Palavras de Olivier de la Brosse. Jamais vimos em Lutero o homem perfeito. Jamais. Porém, o vemos como um homem que confiou plenamente sua redenção e salvação no único Salvador perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessa noite estamos aqui para celebrar a Deus por este ato corajoso deste homem que ousou colocar a palavra de Deus no centro do cristianismo. Lamentamos profundamente que o conhecimento deste fato histórico tão importante para a igreja seja tão desconhecido e grande parte dos cristãos, para não dizer sua maioria, nada sabe a respeito da Reforma Protestante. E em razão disso,
esta ignorância resulta em muitos desvios, como nós temos constatado em tantos lugares aonde a igreja tem se estabelecido. Então cabe a nós a responsabilidade de divulgarmos e falarmos, se possível, exaustivamente sobre a reforma, o que foi a reforma, qual a proposta da reforma, quem foi Lutero, o que fez Lutero, qual a importância dos seus atos, do seu exemplo, da sua conduta, da sua mensagem, do seu ensino, da sua pregação para os dias de hoje. Então nessa live nós procuraremos demonstrar com uma linguagem simples, direta e de certa forma objetiva, para que o público evangélico tome conhecimento do que foi este grande evento histórico, a Reforma Protestante. Há 3 anos atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 2017, quando o mundo celebrava o 5º milênio, o 5º centenário da Reforma Protestante, ou seja, os 500 anos da Reforma, nós tivemos a oportunidade de lançar um livro intitulado A Luz da Reforma e as Trevas da Igreja 500 anos depois. Esse livro já foi espalhado para dezenas de pessoas em nosso estado e também em outros estados e capitais, tendo como objetivo, sobretudo, levar ao conhecimento do povo de Deus a importância da reforma para os nossos dias, para os dias em que a igreja vive hoje, a igreja odierna, como assim chamamos. Nós estamos ouvindo de fundo a canção Castelo Forte é o Nosso Deus. Esta canção foi escrita, a letra e a melodia, pelo grande reformador Martinho Lutero e tornou-se o hino oficial da Reforma Protestante. Nós estaremos aqui trazendo alguns destaques em relação a este fato histórico, a Reforma. E certamente alguns fatos curiosos. Se você estiver participando nesse momento desta live, ou seja, assistindo essa live, você mande a sua mensagem para nós, porque no final desta live nós estaremos sorteando alguns livros desse exemplar que eu acabei de apresentar a vocês, para aqueles que participarem. E se você quiser realmente estar no hall dos nomes que participará desse sorteio, você pode digitar lá, eu quero participar. E aí nós vamos ficar sabendo que você tem interesse e vamos colocar os seus nomes aqui em uma lista. E no final da live nós estaremos aqui sorteando alguns livros e eu espero que você seja um dos contemplados. Não vai ser apenas um livro ou 2, são vários livros que nós queremos na noite de hoje sortear com todos aqueles que estão assistindo esta live. Mas você precisa colocar nos comentários, eu quero participar, porque assim nós identificaremos exatamente que você também quer participar deste sorteio. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa live já têm esse livro, já comprou este livro, já adquiriu, já leu o livro, já divulgou para outras pessoas, mas ainda há muitas pessoas que não conhecem. Se você não conhece, não tem esse livro, esta é uma grande oportunidade que você terá de participar desse sorteio. Quem sabe, se você já tiver, você vem a ganhar, não há problema nenhum. Você poderá pegar esse exemplar e presentear a um amigo, a uma pessoa que você deseja compartilhar este conhecimento tão importante. É lamentável, como eu disse minutos atrás, que significativa parcela dos evangélicos, para não dizer uma maioria, não tem conhecimento da reforma
protestante, senão apenas com um título ou um tema, mas que na essência não tem o conhecimento de como se deu a reforma. Nós queremos, a partir dessa live e outras que nós iremos produzir, divulgar, espalhar este conhecimento para todos quantos têm interesse de conhecer a nossa história, a história da igreja. E como eu disse, depois do dia de Pentecostes, sem dúvida alguma, este foi o acontecimento mais importante que ocorreu na história de 2000 anos da igreja. E a data do dia 31 de outubro, você ficará sabendo o porquê do dia 31 de outubro ser este dia escolhido para a celebração dos 503 anos da Reforma Protestante. Eu quero aproveitar esse ensejo e, nesta noite memorável, parabenizar a minha mãe, diaconisa Maria Rita de Melo. Ela completa mais uma primavera exatamente nesse dia, 31 de outubro. E eu tenho uma dupla alegria, porque tenho o privilégio de ter a minha mãe e ela tem sido uma bênção na minha vida. Evidentemente, encaminhou-me nos caminhos do Senhor e me preparou para que eu pudesse chegar até aqui. Eu agradeço o nome do Senhor e rogo que o Deus Todo-Poderoso, a quem ela serve desde criança, possa preservá-la, guardá-la, livrá-la de todo mal e acrescentar anos de vida e paz e saúde para a glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer aqui de público tudo que ela representa e é para a minha vida, para que o seu coração se regozije, se alegre, porque o que hoje sou, devo à educação que ela me concedeu desde o meu nascimento. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e um grande abraço. Meus queridos, nós queremos trazer, como já falamos, alguns acontecimentos. É claro que a gente não vai ter condição de falar a respeito de tudo sobre a reforma, mas a gente vai trazer aqui numa linguagem simples, uma linguagem direta, objetiva, a respeito da reforma. Queremos aqui saudar a nossa irmã Luciana, que já está participando, ou seja, está assistindo essa live, a diaconisa Rose, também consta aqui, a nossa irmã, o irmão Júnior, muito bem, irmão Júnior está também mandando saudação de paz do Senhor. E há outros que não se manifestaram, mas que nos consta aqui a presença de alguns irmãos que estão assistindo essa live. E além do sorteio dos livros que nós faremos no final dessa live, nós temos também uma grande novidade para apresentar a vocês no final. Portanto, você assista essa live até o fim. Assistindo até o fim, você terá a oportunidade de poder saber o que é que nós vamos apresentar aqui ao vivo, para que vocês possam ter esse privilégio. Poucas pessoas tiveram até hoje esse privilégio, mas eu quero, com muita alegria, e compartilhar com aqueles que amam a igreja, amam a história da igreja e querem crescer no conhecimento. Eu preparei aqui um slide onde a gente vai passar alguns aspectos da reforma, mostrando alguns, na verdade, serão recortes da história da igreja e, sobretudo, relacionado à reforma protestante. No livro A Luz da Reforma e as Trevas da Igreja, 500 anos depois, nós trazemos aqui um recorte histórico relacionado
a reforma e também enfatizamos a realidade do que a igreja tem se tornado 500 anos depois, ou melhor, 503 anos depois da reforma protestante. A história de Lutero é uma história muito interessante, e eu sei que alguns daqueles que estão me assistindo provavelmente já leram um pouco sobre Lutero, já li algumas dezenas de livros escritos, e há quem diga que depois da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, depois da pessoa de Cristo, tem sido produzido uma literatura muito vasta, e Lutero tem estado entre estes homens da história que se tem muito escrito a respeito dele, de uma maneira impressionante, como este acontecimento, que não foi meramente um acontecimento apenas no nível religioso, mas trouxe transformações para a sociedade de então, vindo a repercutir, a reverberar até os dias de hoje. Graças à reforma, houve significativas mudanças, não só na igreja, mas na sociedade como um todo. Foi afetada diretamente pelo trabalho realizado por Martinho Lutero. Ele tem sido destacado como o grande reformador, mas evidentemente que antes dele houve outros reformadores, e podemos aqui citar pelo menos dois deles, como John Wycliffe. O John Wycliffe, lá na Inglaterra, bem antes de Lutero, teve o despertar do Espírito Santo para um trabalho que marcou profundamente, abrindo uma lareira nesta caminhada escura, abrindo, portanto, o caminho para o que se daria mais tarde. Um outro exemplo é na Boêmia, o Jan Hus, ou John Russell, também foi um outro grande reformador, viveu 100 anos antes de Lutero. Esses homens, eles deflagraram aquilo que mais tarde seria definitivamente concluída ou deflagrada definitivamente por Martinho Lutero. A reforma se deu dentro de um contexto em que o trabalho daqueles homens não significa que foram menos importantes do que de Lutero, mas coube a Lutero, essa figura central, deflagrar definitivamente o movimento da reforma na igreja cristã. Muito bem. Eu quero agora começar a trabalhar com os slides. Nessa primeira parte dessa live, nós vamos assim, falar um pouco, alguns recortes da história de Lutero. Vamos lá. Aí vocês estão nesse momento observando pelo slide que nós estamos passando aqui. Eu creio que na posição que nós colocamos aqui, certamente vai ajudar vocês a acompanhar também as imagens sobre as quais nós vamos falar. Muito bem, vamos lá. 503 anos da Reforma Protestante, exatamente hoje. E você vai entender por que o dia 31 de outubro. Então nós começamos a falar aqui, e vamos dar sequência, sobre aquilo que nós chamamos a história de Martinho Lutero. Como falei, a reforma não se deve apenas a Lutero. Muitos outros que o antecederam também tiveram uma participação muito importante. Entretanto, a figura de Lutero ela é central porque foi o homem que de fato teve a ousadia associada a uma conjuntura que o possibilitou a levar adiante, embora acreditamos que quando Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele não imaginava a dimensão que esse movimento se transformaria
logo depois. Eu acredito que Lutero tinha a intenção não de deixar a igreja, mas de reformar a igreja, como o próprio termo diz, reformar. Entretanto, o trabalho de Lutero tomou uma dimensão que ele jamais havia imaginado. Conseguiu. Bom, a história de Lutero, naturalmente, começa pela história dos seus pais. Você pode ver aí nesse momento a imagem dos seus pais. É de fato uma história epopeica, né? Começa com a preocupação do seu pai, Hans Luther, ou João Luther, e também da sua mãe, Margareta Ziegler Luther. O pai de Lutero, ele tinha um grande desejo em seu coração, era fazer com que o seu filho tivesse uma boa educação. Ele era um mineiro, ele trabalhava nas minas de cobre, e sua mãe se ocupava apenas dos serviços domésticos. E desde criança, Lutero ele teve uma educação muito rígida no que diz respeito aos regulamentos da Santa Igreja Católica. Quando ele alcançou a idade adulta, os ensinamentos que ele recebeu plasmaram a alma de Lutero, e a imagem que ele tinha de Deus era um Deus vingativo, era um Deus que estava disposto a vingar os homens por causa dos seus pecados, era um juiz. E isso tornou a base da sua religião. Então, aos 13 anos, quando ele completou 13 anos, o seu pai, Hans Luther, mandou para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. E nessa cidade, Martinho Lutero passou por momentos difíceis, ele até teve que pedir esmolas para poder sobreviver. Ele era um jovem que desde cedo era apaixonado pela música. Ele cantava canções a cada residência que ele passava, em frente às casas, e suplicava uma pequena ajuda da caridade pública. Depois desse período penoso em que ele viveu em Magdeburgo, seu pai o enviou para Eisenach, na tentativa de proporcionar a ele uma condição melhor, né, para que ele pudesse sobreviver. E assim ele pôde estar ali, talvez mais próximo dos parentes da sua mãe, que poderia dar pelo menos uma acolhida. Porém, ele se frustrou, porque esses parentes não deram qualquer tipo de ajuda. Foi quando entra na história, de Lutero, a história de Dona Úrsula Cotta, que uma mulher muito bondosa, rica, e que o acolheu em sua residência, e praticamente no período em que ele esteve, ela adotou-o como filho. Quando Lutero completou 18 anos, ele percebeu, e isso de fato aconteceu na sua vida, que seu pai teve uma significativa melhora de vida, e assim ele enviou para Erfurt. Nesse momento, Erfurt era um centro intelectual do país, né? E ali ele foi matriculado na universidade daquela cidade, em 1501. E aí ele frequentou por 4 anos a faculdade de artes e bacharelou-se naquela cidade. Lutero, então, torna-se, depois dele ser bacharelado em artes, no dia 17 de julho de 1505, ele torna-se acadêmico de direito, porque exatamente esse era o grande sonho do pai, fazer com que o seu filho fosse advogado. E exatamente é nesse ponto da história, nós vemos aqui esta casa, é exatamente a casa onde o local e a casa onde Martinho Lutero nasceu e viveu a sua infância com a sua família. A história de Lutero tem um fato curioso que eu quero relatar de forma bem objetiva. Em uma certa ocasião, Lutero ele estava saindo daquela cidade
e foi surpreendido por uma tempestade violenta, repentina. Ele estava em companhia de um jovem e que naquele exato momento que aquela tempestade, ele atravessando aquela floresta densa, ele foi surpreendido por um raio que caiu bem próximo a ele. Alguns afirmam que provavelmente o seu colega foi surpreendido também. E ele, diante daquela situação, ele tomou um susto muito grande, e não é para menos, um raio ter caído bem próximo, e por pouco ele não perdeu a sua vida. Naquele momento que Lutero cai no chão, dado o impacto que sentira, ele faz uma promessa. E a promessa que ele faz é que ele se tornaria um monge. Um monge. E assim, aquele jovem que o pai tanto gostaria que ele se tornasse um advogado, agora estava decidido a abandonar a universidade, porque ele havia feito uma promessa. Ele gritou: ajuda-me, Santana, e eu serei um monge. Então, Lutero toma essa decisão. Ele tinha dentro de si a certeza de que para que ele pudesse ser um cristão de fato, ele precisava deixar todas as coisas, qualquer sonho de crescimento social para dedicar-se a Deus. E ele procurou um mosteiro. O mosteiro, ele procurou ali um dos melhores mosteiros do seu tempo, a ordem agostiniana. Lutero então adentra a este mosteiro e passa, a partir daquele momento, é recebido pelo líder do mosteiro, e ele agora passa a ser um monge que se dedicaria tanto que se destacaria entre os demais monges. Lutero, ele praticamente fazia todos os serviços, os mais humildes trabalhos, como limpar as celas dos monges. Ele também mendigava o pão cotidiano para o convento pelas ruas de Erfurt. Ele fazia o sepultamento de pessoas, ou seja, cavava covas para sepultar pessoas. Então ele fazia também constantes jejuns, vigílias. Tudo isso porque Lutero tinha um anseio. Ele queria atrair o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele queria afastar de si a ira de Deus. E ele se sentia perturbado. Daí ele passava a ter uma vida piedosa excepcional, buscando atrair o favor de Deus e repelir a ira de Deus. Essa era a imagem que Lutero tinha. Como pecador, ele sabia que necessitava de Deus, mas ao mesmo tempo ele se sentia perturbado, porque ele sabia que por mais que ele se esforçasse, ele não seria absolvido por Deus, porque ele sabia que, embora ele confessasse no confessionário seus pecados, não afastaria o castigo de Deus para a sua vida. Então Lutero, ele vivia desesperadamente em busca de Deus. Desesperadamente, passa. Então ele tinha a lembrança de um juiz severo, um juiz eterno, que ele não poderia confrontar. Ele não via em Deus um Deus de amor que lhe trouxesse conforto. Até que realmente Lutero, ele se depara com as Escrituras, porque até então ele ouvia falar das Escrituras, mas ele não tinha tido acesso às mesmas, porque os excertos que ele recebia do missal eram pequenas partes das Escrituras. Ele não tinha ainda tido contato com o todo, embora existisse a Bíblia latina em cada convento. E aí, o que acontece? Uma certa noite, Lutero, que estava completamente inquieto, Lutero, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar de noite e desce até a biblioteca
desce até a biblioteca do convento e lá ele encontra uma grande Bíblia latina. Ele pega uma lamparina, naturalmente que não tinha luz elétrica no seu tempo. Ele, com a lamparina na mão, desce no silêncio da madrugada e vai até ali e encontra uma enorme Bíblia latina, amarrada, presa em corrente, porque era o único exemplar que existia ali. E ao folhear a Bíblia, ele se depara com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e os seus olhos pararam em cima do versículo 17 do capítulo 1. Lutero então encontrou a expressão paulina: o justo viverá pela fé. E a partir daquele momento, a escuridão que cobria os olhos de Lutero deu lugar à luz da verdade. Agora, a partir daquele momento, Lutero enxergava o que até então ele não tinha enxergado. Que para ele isso ser justificado, ele não precisava fazer coisas boas, ele não precisava se esforçar. A sua justificação vinha de Deus e por meio da fé. Então o Espírito Santo veio sobre ele como um facho de luz sobre o seu coração e sobre o seu entendimento, para a compreensão plena de que o justo, aquele que é justo, vive por meio da fé. Esta foi o ponto clímax, o ponto mais alto da mudança na vida de Lutero. A partir daquele momento, agora ele via que Deus não era aquele juiz que estava disposto a destruir a vida dele, mas alcançá-lo com a sua graça, por meio da sua fé, e justificá-lo. E justamente quando Lutero tem essa compreensão, a sua vida muda radicalmente. Ao fim daqueles 2 anos, Martinho Lutero ele foi ordenado, sacerdote, no dia 3 de abril de 1507, e recebeu o título de doutor em teologia em 1512. Com apenas 29 anos, ele era designado para ser professor da Bíblia da Universidade de Wittenberg. Fato interessante que a gente vai resumindo agora, para nos encaminharmos mais, é que Lutero começou a observar que muitas coisas que a igreja estava, ou que os padres estavam pregando e vivendo, eram coisas erradas, que entrava em choque frontalmente com as Escrituras. E ele escreve o que ficou conhecido como as 95 teses acadêmicas. Ele, como professor da universidade, ele convidava os seus colegas, as pessoas que estavam ali, para um debate público. E nesse debate, tanto é que é chamado debate acadêmico, ele redigiu as 95 teses. E justamente aqui está um exemplar, a imagem das 95 teses, que foram escritas em latim. Lutero aqui, ele confronta muitas doutrinas católicas com a palavra de Deus, mostrando exatamente que a forma como ensinavam e o que ensinavam não estava em harmonia com as Escrituras Sagradas. E é exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que ele pega esse papel e coloca na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Aqui está a fachada atual, evidentemente, mas é a mesma igreja onde Lutero fixou as 95 teses. Era comum naquela época, porque a igreja fazia parte da universidade, os avisos, é como se fosse um mural, tudo que era importante que a universidade promovia, estava a promover, colocava na porta da igreja. E Lutero, então, fixou essas 95 teses. Passa 2 vezes aí. 2 vezes. E aqui nós vemos o castelo de Wittenberg. Lutero aqui se tornou professor de Bíblia, e aí ele começou exatamente a perceber que algo precisava ser mudado. E mudado a partir de quê? A partir não do que o Papa dizia, mas do que as Escrituras diziam.
as Escrituras diziam. E com certeza que aquele documento escrito em latim, as 95 teses, foi rapidamente traduzida para o alemão. E em poucos dias e semanas, a Alemanha tomou conhecimento do que Lutero havia proposto para um debate acadêmico. E isso deflagrou algo que abalou os alicerces da religião, abalou os alicerces da igreja, de uma tal maneira que a partir dali a história tomaria um rumo nunca antes pensado. Nem mesmo por Lutero. Nem mesmo ele havia imaginado que aquelas 95 teses tomaria uma projeção, uma dimensão, uma magnitude tão grande de influência e de impacto na sociedade alemã. Primeiramente, ele jamais pôde imaginar por um minuto que isso poderia acontecer. Mas é exatamente isso que Lutero chama a atenção. E ele, na sua simplicidade, ele afirmava que o Papa não tinha conhecimento daquelas coisas, porque se eu tivesse, ele não permitiria. Em princípio, Lutero achava que o líder da igreja não era de acordo com aqueles erros e nem apoiava, mas ele depois descobre, para sua frustração, que tudo aquilo tinha apoio do Papa e que, portanto, o problema era um problema estrutural, começando exatamente a partir da maior representação da igreja, que é o Papa. Lutero logo chama a atenção de todo o clero e ele é chamado para uma dieta, uma reunião, dieta de Worms, onde ele é convidado para retratar-se. Nessa dieta, como vemos aqui, Lutero não é chamado para explicar as suas teses, que a essa altura não eram só as teses, mas os seus muitos livros e folhetos que ele já havia publicado e havia se espalhado por toda a Alemanha. Lutero não é convidado para explicar, mas para negar tudo aquilo que ele havia afirmado até então. Lutero, na verdade, ele fez uma opção. Ele fez a opção pela palavra, como a maior autoridade da igreja. Não o Papa, mas a palavra de Deus. Então Lutero desafiava dizendo: se vocês acham que eu estou errado, vocês devem exatamente confrontar-me com as Escrituras, refutar-me com as Escrituras. E era tudo que o clero não queria fazer, era confrontar, porque o erro era evidente, o erro estava diante dos olhos, mas eles não queriam exatamente nenhum tipo de confronto. Os dogmas católicos não poderiam ser jamais contestados, jamais. Lutero, então, mantinha a posição de que a Bíblia deve ser a centralidade da igreja. Não a igreja como a maior autoridade, mas a Bíblia como a autoridade da igreja. Por quê? Não é exatamente o Papa, e ele começa a contestar a autoridade papal, mas Cristo, que é o cabeça da igreja. Dele emana o poder, dele emana exatamente a autoridade absoluta sobre todas as coisas. E através das Escrituras, a igreja está submissa a Cristo. E acontece que para o pensamento católico não era dessa forma. A Bíblia é que estava submissa à igreja, ao Papa. E aquilo que o Papa ensinava e afirmava como verdade não poderia ser contestado, independentemente do que as pessoas pensavam, independentemente de qualquer interpretação. Somente a Igreja Católica, e mais precisamente o Papa, tinha autoridade para interpretar as Escrituras. Lutero defende a livre interpretação da Bíblia. E ele quer exatamente que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e não algo manipulado pelos religiosos. Lutero é confrontado com os príncipes alemães, porque a Igreja Católica não admitia jamais que ele
continuasse, ele deveria ser classificado como herege, e o fim de todo herege era a fogueira. Como muitos haviam morrido, o próprio Ian Russell, ou melhor, Hus, ele havia sido morto 100 anos atrás, porque contestou os ensinamentos católicos à luz das Escrituras. É convocado uma dieta, Lutero então confronta-se com isso. Alguns amigos queriam protegê-lo, mas ao mesmo tempo Lutero confiava que somente Deus o podia guardar, a manter-se firme, embora ele recebeu alguns salvos-condutos para poder ser protegido. Porém, a Igreja Romana queria exatamente a morte de Lutero, e aquele que o fizesse, ou seja, aquele que o assassinasse, estaria prestando serviço a Deus, segundo o entendimento católico, e não haveria nenhum motivo para arrepender-se caso alguém pudesse alcançar a vida de Lutero e eliminá-lo da terra. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, embora tivesse acontecido com tantos outros, mas Lutero se preservou. E aí, depois dessa dieta, o que aconteceu? Há eu chamaria de sequestro simulado. Frederico, o sábio, depois dessa reunião à noite, ele simula um sequestro. Ele simula um sequestro à noite. Quando Lutero sai dali daquela reunião, o Frederico ele manda uma equipe de homens, cavaleiros, e sequestra Lutero e o coloca no castelo de Wartburg. Esse castelo pertencia ao Frederico o Sábio. E ali Lutero ficou no castelo de Wartburg, escondido por um longo tempo. Um longo tempo ele ficou ali escondido. E enquanto Lutero está ali, ele primeiro recebe um outro nome, Jorge. Ele deixa crescer a barba, o cabelo. Ele passa a ser conhecido como cavaleiro, ou seja, cuidador de cavalos. E ele começa ali a fazer um trabalho excepcional, que era a tradução da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Nós vemos aqui a imagem, uma pintura próxima, de Lutero no quarto onde ele, ali por quase um ano, esteve recluso, sem que ninguém soubesse onde ele estava, mas o seu tempo não foi tempo para ócio, mas para um trabalho exaustivo, traduzir todo o Novo Testamento para a língua alemã. E nesse tempo recorde, valendo-se dos originais gregos, Lutero traduziu todo o Novo Testamento. Nós temos aqui uma imagem que é uma fotografia real do local aonde Lutero, a sua mesa, a sua escrivaninha, a sua cadeira, onde por quase um ano ele esteve aí sentado dia e noite, não poucas madrugadas, lendo e traduzindo as Escrituras. Nós estamos ouvindo agora, nesse momento, o louvor Castelo Forte, como eu falei no início, foi uma composição. Pode passar. Foi uma composição feita por Lutero. E aqui nós temos a cópia de uma partitura. Castelo Forte é nosso Deus. Letra e música de Martim Lutero. Esta canção, este hino, tornou-se o hino oficial da Reforma Protestante. Baseado no Salmo 46, Lutero escreveu este maravilhoso hino que já foi traduzido para tantas línguas. Lutero era meio músico, compositor, tocava alguns instrumentos, e ele que introduz a música ou canto congregacional como um legado também da Reforma. Finalmente Lutero sabia que a igreja o lançaria fora, mesmo sendo Lutero um homem da igreja, e que não queria deixar a igreja jamais. Não era a intenção de Lutero deixar a igreja, ele queria reformar a igreja, trazer a forma original. Isso quer dizer reforma. Mas finalmente Lutero ele é excomungado. E quando a bula papal de excomunhão chega às mãos de Lutero,
ele toma a atitude de pegar aquela bula, em protesto público diante dos seus alunos e conhecidos, rasga a bula papal e queima no fogo, significando que ali dava-se um marco de rompimento completo do monge Lutero com a Igreja Católica Romana. Bom, vários foram os atos de Lutero, que ia de encontro, por exemplo, aos dogmas católicos, que perduram até hoje. Lutero, sendo padre católico, era solteiro, ou seja, os padres não se casam. Mas a partir então dessas mudanças, Lutero, ele aconselha aos padres que se converteram ao protestantismo a se casarem. E ele mesmo casou-se com uma alemã, uma freira chamada Catarina von Bora, uma ex-freira que também abandona o catolicismo, abandona o convento, transformada pela mensagem reformadora de Martinho Lutero. E Lutero então se casa, com Catarina von Bora, uma ex-freira, no dia 13 de junho de 1525, Lutero contrai núpcias com a ex-freira católica cisterciense alemã. Mais uma imagem do casamento de Lutero. Isso foi um rompimento drástico com a igreja. Evidentemente que Lutero passa a ser para a igreja, desde o primeiro momento, e exatamente a cada ato dele, como um herege, como alguém que se opunha a Deus e os seus ensinamentos. Entretanto, Lutero acreditava que estava simplesmente seguindo o mandamento de Deus. E o matrimônio era algo que Deus havia recomendado para o homem e que, sendo assim, ele preferia cumprir a palavra de Deus. Lutero formou uma família. Lutero formou uma família numerosa, que teve filhos naturais e filhos adotivos. Ele não só teve filhos naturais, como também teve filhos adotivos. Tá? Nós podemos aqui lembrar 6 filhos: Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul e Margaret. Aqui nós vemos um cenário da imagem Lutero num culto doméstico, seus filhos ali rodeados, onde diariamente Lutero cantava louvores com seu bandolim e também ministrava a palavra de Deus, tendo ao redor de si não só a sua família, mas amigos que constantemente estavam ao lado de Lutero para ouvir as suas ministrações diárias da palavra de Deus. Finalmente, nós vemos aqui a casa onde Lutero morreu. Lutero faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546, em Eisleben, na Alemanha. Até hoje essa casa está aí para visitação pública. E essa imagem nós vemos aqui, esse quadro pintado. Vemos Lutero no leito de morte. Ele viveu 62 anos, 3 meses e 8 dias. Uma vida talvez relativamente curta, mas suficiente para impactar o mundo nas suas bases, nos seus principais pilares. E exatamente alguns dias depois do seu falecimento, Lutero é sepultado na cripta da igreja do Castelo de Wittenberg, onde até lá repousa os seus restos mortais, aguardando a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento daqueles que morreram na esperança, como ele e muitos tantos outros milhares, que morreram na esperança da volta do Senhor Jesus. Assim nós passamos de forma rápida e objetiva uma síntese, mas uma síntese mesmo, do que nós poderíamos destacar os eventos relacionados a Lutero. Eu quero nessa oportunidade, para finalizar já para a parte final dessa live, apresentar o que poucas pessoas teve a oportunidade até agora de ver.
Então, se você ficar até o final dessa live, você terá a oportunidade de poder descobrir o que nós vamos apresentar. Logo após, nós vamos fazer aqui o sorteio. Eu creio que muitas pessoas, né, Kevin? Muitas pessoas colocaram seus nomes. Nós vamos sortear aqui alguns livros. E depois eu quero fazermos o contato para poder entregar pessoalmente esses livros, o quanto for possível. Poderemos fazer assim. Bem, como nós falamos que Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. O alemão na época, a Alemanha na época de Lutero, não tinha um idioma padrão. Mas diversos dialetos diferentes aconteciam em várias partes da Alemanha. Isso que de certa forma dificultava um pouco. Entretanto, Deus usou Lutero com uma sabedoria tal que a sua tradução acabou por unificar o idioma germânico ao ponto de que o alemão moderno se solidifica, se embasa na tradução feita por Martinho Lutero. Tão primorosa foi a sua tradução. Como eu falei, ele primeiro traduziu o Novo Testamento em apenas 11 meses. Então, durante aquele exílio forçado, como falei, no castelo de Wartburg, de maio de 1521 a março do ano seguinte. E ele não fez uma tradução de uma tradução. Ele se baseou no Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, o Desidério de Erasmo. E assim, primeiro ele traduz todo o Novo Testamento. Depois vem a tradução do Antigo Testamento. Nessa tradução do Antigo ele gastou 10 anos. E aí ele não segue obrigatoriamente a ordem que os livros aparecem na Bíblia hebraica. Ele primeiro traduz os 5 livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, que é publicado em 1523. Os 12 livros poéticos, ou digo históricos, de Josué e Esther, e os 5 livros poéticos de Jó, Cântico dos Cânticos, em 1524. Jonas e Abacuque, em 1526, Zacarias no final de 1527, e Isaías no ano seguinte. Os demais livros proféticos terminou apenas em 1532. Essa versão que ele fez, como já falei, foi baseada nos originais, tanto grego como hebraico. A versão que a Bíblia, que a igreja tinha até aquele momento, era a versão de São Jerônimo, que era a versão latina, e era usada há vários séculos, mas Lutero percebeu que essa tradução estava cheia de erros, e ele preferiu traduzir o Antigo Testamento a partir do hebraico, o Novo a partir do grego. Lutero conhecia profundamente as línguas originais, né? Foi realmente uma difícil e trabalhosa tarefa fazer com que o texto hebraico e grego, portanto os originais, pudessem falar em alemão. Mas Deus o capacitou de uma forma tão extraordinária que tornou-se uma das mais primorosas traduções, para que assim pudesse a palavra de Deus chegar ao homem mais simples, porque o grande desejo dele era que o homem do campo, o camponês, o homem simples da sociedade, pudesse ter nas suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, no seu próprio idioma. E isso certamente baniria a ignorância espiritual em que os alemães viviam chafurdados, trazendo à luz ao entendimento, a compreensão das Escrituras que o levariam à prática da verdade exarada nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Então, o que acontece é que quando Lutero ele descobre a Bíblia, ele nunca mais é o mesmo. Porque, veja bem um detalhe, até os 20 anos de idade, Lutero era um analfabeto bíblico. Ele não tinha conhecimento das Escrituras. Ele vivia num verdadeiro analfabetismo bíblico até os 20 anos. O primeiro trecho que ele leu, primeira vez digo que ele viu a Bíblia latina de São Jerônimo, ele ficou surpreendido porque ele não sabia que a Bíblia tinha um tamanho tão grande.
ele pensava que a Bíblia se resumia apenas naquelas passagens das porções de evangelhos e epístolas inseridas no missal. Então ele chegou a dizer certa vez: pensei que a Bíblia se limitasse a elas. Imagine ele como padre, um monge estudando para ser padre, não tinha acesso às escrituras, o que diria a população em geral? E aí nós vemos o seguinte: a população alemã era uma população analfabeta. A maioria das pessoas eram analfabetas. Nesta época houve até reis analfabetos. E então o que fazer? Então, como essas pessoas poderiam compreender as escrituras se não sabiam ler? Lutero, ele também é dele a ideia reformadora de que em cada paróquia fosse criada uma escola ao lado e que as pessoas fossem alfabetizadas para aprenderem a ler a Bíblia, ou mesmo fossem alfabetizadas com a própria Bíblia. Ao lado de cada paróquia, uma escola. Então Lutero revolucionou. Ele foi na contramão de tudo aquilo que até então era tido como verdade, como algo incontestável. E isso revolucionou ao ponto de que a leitura bíblica passou a ser feita pelo homem mais simples, e não apenas pelos clérigos ou pessoas da alta cúpula do papado, mas sim agora todos poderiam ter acesso à palavra de Deus. Alguém calculou que em 1535, um em cada 70 alemães possuía já um Novo Testamento, porque foi colocado à disposição do povo. Eu quero trazer aqui o exemplar da Bíblia de Lutero, o exemplar da Bíblia. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia que Lutero traduziu. Evidentemente que aqui é um facsímile, como se fosse uma réplica da Bíblia original em alemão, escrito em fontes góticas, como vocês talvez possam conseguir ver pelo vídeo. Fontes góticas. Você pode perceber que algumas páginas apresentam oxidação, que é aquele amarelamento que o papel proporciona pela idade, porque justamente esta Bíblia que eu tenho em mãos é um facsímile, ou seja, é uma reprodução. É como se nós disséssemos assim, em uma linguagem mais simples, é uma xerox do original que tem lá no Museu de Lutero, na Alemanha. Pode perceber também que esta Bíblia, que aqui no caso a Bíblia completa, ele traduziu também os livros apócrifos, embora Lutero não os tinha como canônicos ou inspirados, mas ele achou que seria importante para o conhecimento histórico, não para a fé, mas para o conhecimento histórico cultural. Essa Bíblia também tem como detalhes, a primeira edição não foi assim, mas as edições seguintes, assim aconteceu, eram com ilustrações, chamadas luminúrias. Várias ilustrações nós podemos encontrar aqui nesta Bíblia. Isso foi feito propositalmente, por quê? Porque as pessoas que não conheciam, que não liam, elas poderiam aprender muito vendo as imagens. E essa inspiração vem dos vitrais das igrejas católicas. Então, por que os vitrais eram ricamente ilustrados com imagens do Evangelho, com imagens da criação? Porque justamente naquela época, o católico que ia à igreja, que não conseguia entender o latim e que não conseguia ler, ao olhar para os vitrais, conseguiam compreender a história dos evangelhos, porque os vitrais eram coloridos, iluminados e traziam cenas dos evangelhos. Então Lutero sugere que a Bíblia também trouxesse essas imagens, cujas imagens poderiam ser ilustrativas, e essas luminúrias faz parte da Bíblia de Lutero. Na verdade, ela foi primeiro traduzida para o Novo Testamento e anos depois o Antigo. Mas essa tradução completa se dá, juntando em um só livro, em 1534. Essa edição facsímile
ela vem em 2 volumes, para facilitar. Porque, na verdade, o original que se tem guardado ainda é um único volume. Veja a espessura. É realmente uma Bíblia muito grossa. E isso com material de uma tecnologia moderna que temos hoje. Imagina a tecnologia de 500 anos atrás. É um livro muito mais espesso do que este que eu trago em minhas mãos. Aqui está a Bíblia traduzida por Martinho Lutero. Um fator importante é que 54, 55 anos antes, um outro conterrâneo de Lutero chamado João Gutenberg, ele inventou os tipos móveis e a partir daí revolucionou o mundo, porque antigamente a Bíblia era escrita à mão e isso demorava muito e tinha um custo exorbitante, só pessoas ricas poderiam pagar por uma porção, o evangelho ou os evangelhos, nunca a Bíblia inteira. E aí, com a imprensa criada por Johannes Gutenberg, houve uma expansão e uma divulgação da palavra de Deus de forma que em nenhum outro tempo poderia acontecer. Alguém chega a dizer que a reforma é filha da imprensa. Ao dizer isso, a expressão quer dizer, sem a imprensa, a divulgação da reforma não teria tido a projeção que teve, tão rápida, tão fenomenal. Eu vejo que os tipos móveis criados por João Gutenberg serviram como foguetes propulsores, que pegou a Bíblia e toda a literatura produzida por Martinho Lutero e o lançou de uma forma tão extraordinária e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, é o que nós queríamos trazer para vocês aqui nesta live, esperando que, de certa forma, tenha contribuído para que você possa ter aprendido muita coisa. Esse exemplar aqui faz parte da minha biblioteca particular e é uma das joias que eu tenho da literatura alemã, não somente essa, mas outras raridades, na qual no momento não vai ser possível apresentá-las, pelo menos esta por hora nós estamos apresentando a vocês. Muito bem. Nós estamos encerrando essa live e vamos agora para o sorteio. Muita gente... muita gente aqui mandou comentários, tá? A minha prima Jailda, lá em Santos, ao pastor José Carlos da Silva, muito bem, manda aqui a paz do Senhor, ele diz que quer, isso. A diaconisa Rose quer participar também, a minha cunhada Toninha, temos também aqui a Luciana, mais uma vez no José Carlos, o Júnior. Temos aqui mais uma vez, o meu tio Osmídio, deixa eu ler isso aqui. A paz do Senhor, meu sobrinho, que o Senhor Jesus, nesta fé, que Deus esteja sempre contigo e todos aqueles que estão ouvindo as palavras desse estudo maravilhoso, que é vida para aqueles que acham. Deus abençoe e a paz a todos que estão ouvindo. Abraços. Muito obrigado. Um grande abraço, meu tio. Um grande abraço. Deus abençoe. E assim nós temos também a nossa irmã Luciene, ela diz aqui que já leu o livro e recomenda este livro. Luciene. Irmã Luciene Nascimento. Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram e que estão ainda atentos para esta live. Nós vamos aqui sortear alguns livros. Quem ganhar está presente. Quem ganhar e já tiver este livro em mãos, Esse? deixa eu apagar aqui a lamparina. Quem então, onde é que tá? Quem já tiver esse livro aqui, vai ganhar de qualquer forma, se for o nome sorteado, e vai passar adiante, presentear um amigo, uma amiga, um irmão em Cristo. Oi. Sim, também vi aqui agora. Maria Rita, que é minha mãe, irmã Ione, a irmã Ione também estão aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ione. Ela sempre está assistindo, participando
das nossas lives. Alguns nomes aqui a gente deixa escapar, porque de repente cobre. Todos que comentaram. Agora todos que comentaram, está aqui os seus nomes, tá bom? Qualquer comentário. Então todos que participaram aqui, né? Todos que deram aqui um comentário, nós já incluímos aqui, tá bom? E depois a gente vai arrumar um jeito de como fazer chegar esses livros. Vamos então. Mostra aí a sua aqui, ó. Nós temos aqui várias pessoas que estão aqui os seus nomes. Nós vamos aqui escolher. Cadê? Tem o Samuel? Todos dormindo, deixa eu ver se elas estão dormindo. Mas então vamos tirar aqui. Certo? Nós vamos. Oi? Já mexemos aqui várias vezes. Quem será o primeiro? Quem será o primeiro? Aqui está o primeiro. Não, leia, depois você vai. Vamos separar aqui. O segundo. O terceiro. Olhe para cima. Para todo mundo ver que você não está olhando. Porque tá tudo o quarto. 4 livros foram sorteados aqui. 4. Não é sempre que acontece isso, viu? Não é sempre que acontece. Vou anotar aqui isso. Lembrando que aquele que já tem vai receber para presentear a mais alguém. Primeiro. Opa, o primeiro aqui. Primeiro vem de longe, hein? Eita. Primeiro vem de longe. Tem que mandar. E vamos mandar para lá pelo correio. O primeiro é Osmídio Correia. Pode vibrar aí. O segundo aqui, olha quem está aqui. O segundo é bem pertinho, quase vizinho a gente. Diaconisa Maria Rita. Fala sério. É verdade. Ela já leu meu livro 3 vezes já. Mas vai ganhar mais um para poder presentear. No dia do aniversário dela, né? No dia do aniversário dela. Também temos aqui outra pessoa. Esse aqui é um pouquinho distante, mas não é tão longe assim. É a irmã Ione Brandão. Olha que maravilha. E a outra pessoa que aparece aqui é Luziene Nascimento. Luziene Nascimento. Vamos tirar mais um para ficar assim. Vamos, para ver se vai. Vamos tirar mais um aqui, mais um. Quem será essa quinta pessoa? Nós vamos fazer chegar esses livros até você, viu? Vamos lá, sem olhar. Se for de pé, eu tenho que pegar Deus. Vamos lá. Esse está bem enroladinho, hein? Aqui está, olha quem foi o outro sorteado. Irmão Júnior. Osmídio. Ione Brandão. Pactuante Fiel. Luziene Nascimento e Maria Rita estavam aqui. Esses aqui não foram abertos porque não foram sorteados. Muito bem. 5 livros. E assim 5 livros. 5 livros estão aí. Nós vamos guardar isso aqui para a gente não esquecer. Se bem que tem gente aqui. Já está anotado, né? Muito bem. Eu quero finalmente agradecer aos que participaram dessa live, certo? E que, se você achou interessante, compartilhe com outras pessoas. Que a bênção de Deus seja sobre sua vida. Nós retornaremos aqui em oportunidade para ainda falar um pouco mais sobre esse assunto e alguns temas bíblicos. Não, nós temos aqui, deixa eu ver. A Luziene, nós temos contato com ela. Muito bem. Vamos agradecer a Deus por esse momento e eu quero agradecer a você mais uma vez, pedindo que a bênção de Deus permaneça na sua vida. Leia a sua Bíblia. Fale do seu canal da igreja. Nós temos um canal no YouTube, canal da igreja, ADND, Assembleia de Deus Nova Dimensão. Eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, porque nós precisamos de inscritos para que nós possamos ampliar a nossa divulgação em lives, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube. E a gente precisa de mais inscritos para que quando a gente estiver transmitindo, possamos transmitir não só pelo Face, mas também pelo YouTube. E aí nós precisamos de muitos inscritos. Então é simples, você vai lá no canal ADND, vai no YouTube e procura lá, ADND. Tem um símbolozinho da igreja, que é aquela chamazinha, né?
Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Aí você vai lá e clica em inscrever-se. Simples. Tocou ali, já inscreveu. Certo? Nos ajude a ampliar o número de inscritos para que também possamos ampliar plataformas, uma plataforma a mais para a gente fazer as nossas lives. Nós precisamos de mais inscritos. E pode assistir pela televisão. E aí, fazendo a live pelo YouTube, aí você pode assistir pela televisão, na sua casa, na Smart TV, fica até mais interessante. Mas a gente precisa de um número mínimo necessário de inscritos para termos esta possibilidade de também divulgarmos as nossas lives pelo YouTube. Eu creio que fui bastante claro. Não, eu diria que quando eu abro, existem várias igrejas Assembleia de Nova Dimensão, mas tem que observar o nosso símbolo. Já vai aparecer várias. Cadê o símbolo? Vou mostrar. Amém. Nossa igreja pode encontrar, quando você for no YouTube, mais de uma nova dimensão, certo? Nós descobrimos depois que existem outras igrejas em outros estados com o nome Assembleia de Deus Nova Dimensão. Tem que passar. Então é preciso que você procure para inscrever no canal correto, tá bom? Nosso símbolo é uma chama, no centro uma cruz, e ao pé da cruz uma família. Você encontrou essa logo, é a Nova Dimensão de Aracaju. Não, essa não. Essa é. Vamos lá. Mostra aqui para os irmãos verem. Não aparece. Essa é a logo. Apareceu não. Pronto. Tá vendo aí, né? Então, quando você chegar... entrou e saiu. Quando você chegar no YouTube, vai encontrar mais de uma ADND. A ADND que é nossa tem essa logo aqui, ó. A chama, a cruz e ao pé da cruz uma família. Essa é a logomarca da ADND em Aracaju. Botar lá os vídeos gravados, né? Nós vamos tentar colocar esses vídeos lá no YouTube também. Pai amado, agradecemos a Ti nessa oportunidade, por esta live, por todos os irmãos que ficaram até agora. Te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade singular que eu tenho de ter a minha mãe com mais um ano de vida que o Senhor tem lhe concedido. E eu peço que esses anos sejam multiplicados. E eu quero agradecer pela oportunidade de poder aqui transmitir os conhecimentos que Tu tem nos concedido para a edificação do Teu povo. Ajuda para que dentro de pouco tempo, Senhor, esse conhecimento se multiplique, seja compartilhado e que a Tua igreja se volte para esse dia como um dia de celebrar o Senhor, pelo que o Deus a quem servimos fez através do grande homem de Deus, que se entregou completamente nas Tuas mãos, nas Suas mãos, para que nós pudéssemos hoje estar aqui pregando esta verdade. Abençoe todos aqueles que participaram, que Tu nos dê uma noite de bênção, de proteção. Ó Deus, nos concede um sono suave, reparador, e que Tu possa abençoar todo o Teu povo, que a Tua bênção seja sobre todos. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.